Boa noite, meu nome é Alan, somos alunos da disciplina de Estatística, né? Hoje nós vamos falar sobre funções discretas e contínuas. Vamos usar dois exemplos de cada. Vamos descrever todos os parâmetros de cada função, a sua variância e a sua esperança. A nossa professora é a Maiara Carneiro Beltrão e os integrantes desse grupo, juntamente comigo, Alan, é o meu colega Carlos Eduardo, Gabriel Dias e João Guilherme. Bom, distribuição contínua, né? O que seria uma distribuição contínua? Uma distribuição contínua, ela é usada para descrever variáveis de infinitos valores entre um intervalo específico de valor. Por exemplo, entre um valor de 1 e 2 segundos, a gente pode ter infinitos valores, né, nas casas decimais. Decimais, centesimais, milesimais e assim por diante, né, nas casas depois da vírgula. Então, para esses casos, a gente utiliza essas distribuições contínuas. Ah, por exemplo, qual a chance de um determinado evento acontecer entre um intervalo de 2 e 3 segundos? Então, a distribuição contínua, ela vai ver a probabilidade de algo nesse intervalo, aqui seria de tempo, né? E não no tempo exato, por exemplo, 2 segundos, o que acontece em 2 segundos, né? Num determinado evento, não. A gente quer medir um intervalo de tempo. Bom, na distribuição contínua, né, o primeiro exemplo que a gente vai utilizar aqui é uma distribuição contínua do modo uniforme. Então, ela é uma distribuição com uma função bem simples, né? Essa aqui é a função densidade de probabilidade dela, onde a gente tem os parâmetros A e B, onde A é o valor mínimo que eu estou avaliando e B é o valor máximo, né? A gente tem aqui também a função esperança, que é a função média, né? Então, se eu utilizei essa função para determinar a probabilidade em um intervalo específico, né? Aqui a gente vai ter a média desse intervalo. E aqui a gente tem a função da variância, que é para medir a dispersão dos valores entre essa média que eu estou avaliando. Então, uma distribuição bem simples, mas ela tem várias aplicações. Por exemplo, ela é aplicada em simulação de chegadas em bancos, né, para medir, por exemplo, a quantidade de tempo de atendimento em filas de bancos. Horários de chegadas de táxi em aeroporto, então ela também é bem utilizada para essa função. E para jogos digitais também, para a gente gerar números aleatórios do tipo randômicos, num sorteio mais justo, digamos assim. Então essa seria a distribuição contínua, né, no modo uniforme. E essas seriam as aplicações. Bom, o outro tipo de distribuição contínua que temos é a exponencial. A função exponencial de densidade de probabilidade é dada por f de x igual a lambda vezes z elevado a menos lambda vezes x. Com essa função a gente consegue calcular a probabilidade de um evento ocorrer num intervalo de tempo x, que seria essa parte do f de x. E o lambda nela é a taxa de ocorrência, que é a frequência com que os eventos ocorrem. Aqui um exemplo com um evento ocorrendo 10 vezes por hora, então o lambda é 10. E esta função só funciona quando o x possui valores maior ou igual a zero, já que o x é o tempo e não possuímos tempo negativo. Na distribuição contínua também temos a esperança média, né, que é dada pela função 1 sobre lambda. A esperança média é a quantidade média de tempo que se espera até o próximo evento ocorrer. Aqui o exemplo também com lambda igual a 10, se acontece 10 eventos por hora, ou seja, a esperança média vai ser 1 sobre 10 horas, ou seja, 6 minutos. Quer dizer que esse evento ocorre a cada 6 minutos, é o que se espera dele, né? A variância tem praticamente a mesma função da esperança, só que o lambda é ao quadrado, então fica 1 sobre lambda ao quadrado. E a variância indica meio que quanto ele varia, né? Se
der um número muito grande, quer dizer que não é tão fácil prever o resultado. E se der um número pequeno, quer dizer que ele é mais previsível. Temos o mesmo exemplo aqui com o lambda é igual a 10, onde a variância fica 1 sobre 10 ao quadrado, que é 0,001 horas ao quadrado, ou seja, 36 segundos ao quadrado, que não é uma variância grande, né? Então é mais previsível saber que essas ligações vão acontecer. Bom, as aplicações da distribuição contínua exponencial elas são bem diversas, né? Já que se trata de uma função de tempo, então, e basicamente tudo tem tempo. Algumas delas são o tempo até a falha de chips da Intel. Eles usam esse modelo de distribuição contínua exponencial. Em call centers também utiliza, e um bem importante seria as primeiras vendas em lojas. Eles usam esse modelo para saber até em quantas horas vai demorar para acontecer a primeira venda de uma loja. Em resumo prático, vamos utilizar o do call center, que eu acho que é bem fácil de entender. Se o call center recebe em média 10 chamadas por hora, ou seja, o lambda é igual a 10, a taxa de chegada, que é o lambda, é 10 chamadas por hora, que seria o evento. O tempo médio em 3 chamadas, a esperança, é 1 sobre 10, que é 6 minutos. A variância é 1 sobre 10 ao quadrado, que é 36 segundos ao quadrado. Isso é bem útil, né? Já que a distribuição exponencial ajuda a gente a modelar o tempo entre os eventos. Aqui temos as distribuições discretas também. É um tipo de distribuição de probabilidade que descreve variáveis aleatórias que podem assumir um número finito ou contável de valores distintos. Que bom! Ela é o que usamos no dia a dia quando queremos contar alguma coisa, né? Um número de alguma coisa, tipo, quantas canetas eu tenho? Eu tenho 3, então seria uma caneta, duas e 3. É um tipo. Outro exemplo disso é para contar o número de pessoas em uma sala, ou o número de chamadas telefônicas recebidas em uma hora, ou até o número de tentativas até o primeiro sucesso em uma distribuição geométrica. Boa noite, eu sou o Eduardo, vou estar dando sequência na apresentação para vocês a partir desse ponto, onde a gente vai estar discutindo sobre um dos tipos muito importante de distribuição probabilística, né, que seria a discreta geométrica. Então, a gente consegue descrever um pouco sobre ela dizendo que essas variáveis aleatórias que a gente possui, elas podem assumir um número finito ou contável, desde que sejam distintos, e que no conceito geral dela a gente consegue obter um sucesso em uma sequência de eventos independentes. Como eu posso explicar? A gente vai ter uma quantidade de tentativas, né, para algum problema, alguma situação que a gente queira resolver, e o intuito dessa discreta é ela dizer para a gente em qual tentativa a gente vai obter um sucesso. Né? Então a gente vai com esse cálculo ANTV, probabilisticamente falando, em qual tentativa, qual o número da minha tentativa onde eu vou obter o sucesso. Então ela trata justamente isso. Quantas vezes eu vou ter falha até que eu chegue no sucesso. Ela é muito utilizada em cenários de testes e experimentos bastante repetitivos, onde a gente consegue, às vezes, estar antecedendo algum desses eventos ou o meu resultado final. Bem, já na nossa execução, né, analisando a nossa função real geométrica, a gente consegue analisar cada termo de maneira individualizada. Por exemplo, o nosso primeiro termo, ele vai nos dizer, né, ou ele corresponde à nossa probabilidade de sucesso, né, da nossa késima tentativa. Então a nossa késima tentativa, que deveria ser a bem-sucedida, vai estar representada pela probabilidade apresentada por esse termo. Já o nosso segundo termo, ele vai representar as tentativas falhas. Né? Então, todas as tentativas anteriores da de sucesso serão representadas por esse cara. Até por isso ele é elevado a k-1. E
o nosso outro termo e último termo ali, que seria a nossa probabilidade de sucesso real. Ou seja, quanto maior o valor desse cara, quanto maior a nossa probabilidade de sucesso, menor vai ser a quantidade de tentativas que a gente vai aplicar nesse nosso teste. Ou seja, ela é indiretamente proporcional ao nosso segundo termo. Porque se a probabilidade for alta de acerto, a nossa quantidade de tentativas vai ser baixa. Se a nossa probabilidade for baixa, a nossa quantidade de tentativas vai ser muito alta até a gente chegar na 40ª tentativa, que deveria ser a bem-sucedida. Em relação à nossa função geral mencionada anteriormente, nós também temos a função de esperança e de variância. Assim como já mencionado anteriormente, aqui se repete a situação, um pouco diferente, mas de maneira geral, a nossa esperança ela é a média da nossa distribuição geométrica. Ou seja, é o número de tentativas que a gente tem para alcançar o primeiro sucesso, ou a nossa expectativa, digamos assim, para que cheguemos naquele resultado o mais breve possível. A nossa variância ela vai estar diretamente ligada ao parâmetro que eu mencionei anteriormente, onde eu disse que era indiretamente proporcional ao nosso segundo termo. Nesse caso, quanto maior for o nosso parâmetro de acerto, o nosso P, menor vai ser o tempo que a gente vai levar, então menos tem chance de variar os meus resultados. Agora, se o nosso parâmetro ele for muito baixo, maior vai ser a variação dos resultados e mais tempo, consequentemente, vai tomar, maior vai ser o número de tentativas até que eu chegue no meu resultado. De modo prático, a gente consegue aplicar essa função em várias situações do nosso dia a dia e em vários locais também. Por exemplo, num controle de qualidade de uma empresa, para encontrar defeito em algum produto, em inspeções internas de uma empresa, até encontrar alguma falha, algum defeito. Em jogos de azar, a gente consegue também até definir a nossa chance de sucesso, onde, no caso, a gente pode determinar esse cálculo que sirva tanto para a gente encontrar um sucesso ou uma falha, que no nosso caso, a falha que eu estou procurando seria o sucesso da nossa função, mas na vida real se trata de uma falha. Podemos utilizar também de exemplo em testes médicos, onde a gente vai testar vários tratamentos até chegar em um possível resultado positivo, e tentativas de login até acertar uma senha, ou por exemplo o meu cálculo está dizendo que eu preciso de 6 tentativas aleatórias até que eu consiga um resultado, e o meu site ou o meu servidor vai me dar a opção de 3 tentativas somente, para que eu não corra esse risco probabilístico de acabar descobrindo uma senha que não deveria ser de uma conta que não é minha, E então a gente tem aqui vários exemplos de como que isso é aplicado na prática e como que isso é utilizado de verdade, nos dias de hoje. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a distribuição hipergeométrica, que também é um tipo de distribuição de probabilidade discreta, Ela é usada para modelar o número de sucessos em uma amostra retirada de uma população finita. Isso basicamente significa que, diferente da distribuição binomial, os elementos não retornam para a população após serem escolhidos, o que altera a probabilidade de cada seleção. Um exemplo simples seria, por exemplo, eu tenho uma caixa com 5 bolas azuis e 5 bolas vermelhas, sei lá. E aí a gente tira 3 bolas dentro da caixa sem saber quais são. Então, qual seria a probabilidade de eu retirar 2 bolas vermelhas, por exemplo? Esse é um exemplo que a gente usaria a distribuição hipergeométrica. A função, a probabilidade aqui, nesse caso, ela é composta aqui pelo Nzão, que é o tamanho total da população. O Kzão, é o número de sucessos da população. O Nzinho é o tamanho da amostra. E o Kzinho é o número de sucessos na amostra. Esse modelo aqui acaba sendo bastante útil em situações onde os elementos não são repostos, Por exemplo,
sorteios, inspeção de qualidade ou seleção de amostras, por exemplo. Bom, aqui a gente tem a definição dos parâmetros, né? Como eu havia dito. O N, no caso, o Nzão, vai ser o número total de itens da população. O exemplo aqui, um lote de 100 peças seria o N igual a 100. O Kzão seria o total de sucesso na população. O exemplo seria se das 30 das 100 peças em um lote são defeituosas, o K seria igual a 30. O Nzinho, o número de itens sorteados, né? Então, se a gente retirar uma amostra de 10 peças do lote de 100, então o Nzinho vai ser igual a 10. E o número de sucesso desejado, Kzinho, o exemplo seria se desejamos saber a probabilidade do que exatamente 3 das 10 peças sorteadas sejam defeituosas, então K igual a 3. Bom, na função, a gente acaba usando algumas combinatórias, né? Algumas funções combinatórias, tanto na parte do denominador quanto do numerador. Por exemplo, o casinho sobre o casão sobre o casinho, por exemplo. Enfim, na função a gente acaba usando muito essa questão da função combinatória. Ah, Dito isso, a gente pode usar ali o cálculo da esperança, né, ou média de distribuição hipergeométrica, que ela é dada por nzinho vezes k, casão, sobre nzão. Seria basicamente a média do número de sucessos esperados na amostra, ou seja, quantos sucessos em média a gente pode esperar ao retirar a amostra N da população. Usando o exemplo anterior, a gente espera encontrar 3 peças defeituosas na amostra de 10 peças, no total de 100. Basicamente é isso que a função está nos dizendo, né? Bom, a variância mede o quanto os resultados podem se afastar da média esperada, basicamente. A fórmula leva em consideração a variabilidade de sucesso na amostra. Então, no exemplo anterior, né, usando como referência, a gente usaria para entender o quanto o número de sucesso pode variar em torno da média que a gente encontrou antes, né? No caso, o valor encontrado foi 3. E aqui, para finalizar, a gente tem os campos de aplicação desse método. A gente pode acabar utilizando ele para amostragem de plantas, seleção de peças, análise de produtos aprovados em auditorias de qualidade, enfim. São várias áreas que esse método pode ser usado. Enfim, ele acaba dando uma base bem sólida para a gente estar trabalhando no resultado. Então, sempre que a gente precisar de aplicar em alguma desses exemplos aqui, a gente pode estar utilizando a distribuição hipergeométrica.